Bom dia. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor, sejam muito bem-vindos a esse culto, né? Todos aqueles que participam do mesmo, sejam os participantes do culto online, todos os presentes aqui na casa do Senhor. Convido aqueles que puderem fazê-lo, que compartilhem o link do culto, né? E assim os nossos amigos vão poder participar do mesmo também. Estamos na casa do Senhor, adorando, honrando a Deus pelo cuidado que Ele tem em favor de cada um de nós. Deus se preocupa, Deus cuida de cada um de nós. Deus cuida dos seus pequeninos, Ele ouve a oração dos fragilizados. É o que também nós concluímos no culto do final de semana passado, né? Deus ouve o clamor dos pequeninos. Que Ele ouça o nosso clamor, a nossa oração. Estamos no segundo domingo, na quaresma, e eu convido os irmãos para nós darmos início ao nosso culto, então, com a ordem de culto principal número 2, encontra-se na página 34 dos Inários. Invoquemos a presença do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amados do Senhor Jesus Cristo, com sinceridade nos nossos corações, nos acheguemos da presença de Deus, que é nosso Pai, e confessemos a Ele os nossos pecados, suplicando a Ele que em nome e por amor do Salvador Jesus, o perdão nos seja dado. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, confesso a Ti todos os meus pecados e iniquidades, com os quais provoquei a Tua ira, merecendo com justiça o Teu castigo temporal e eterno. Lamento de todo o coração as minhas culpas e arrependo-me sinceramente, ó Senhor. Suplico a Ti, por meio da Tua profunda misericórdia, e pela santa, inocente e amarga paixão e morte do Teu Filho Jesus Cristo, tem piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto aos irmãos se é sincera a confissão que vocês fazem. Estão realmente arrependidos dos seus pecados? Vocês creem em Jesus Cristo como pagador dos pecados de vocês? Vocês anseiam por viver uma vida nova, agradável aos olhos de Deus? Se assim for, confirmem-o dizendo sim. Sim. Tendo em vista a confissão feita, como ministro da palavra, chamado e ordenado, eu anuncio aos irmãos a bondade e a misericórdia do nosso Deus e cumpro com a função para a qual Deus me enviou. Perdoo, portanto, todos os seus pecados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O salmo do culto de hoje é de número 4. Os irmãos podem sentar-se, fiquem à vontade. Vamos fazer a leitura responsiva do Salmo de número 4. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige. E ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus.
e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior Do que a daqueles que têm comida com fartura. quando me deito, durmo em paz. Pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Ó Deus, tu vês que de nós mesmos não temos forças. Por isso te pedimos, pelo teu poder, nos defende de todas as adversidades que podem acontecer com o corpo e também de todos os maus pensamentos que podem assaltar, ferir e destruir a nossa alma. Fala aos nossos corações, Senhor, nesse culto. Pedimos a Ti, no nome bendito de Jesus, nosso Salvador. Amém. Esse é o momento da leitura da palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias no texto do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 26, versículos 8 a 15. Logo que achei de falar tudo o que o Senhor tinha mandado, os sacerdotes, os profetas e o povo me agarraram e gritaram: você vai morrer por causa disso. Porque é que você disse, em nome de Deus, o Senhor, que este templo ficará como Siló, que essa cidade será destruída e que ninguém viverá nela? Então o povo se ajuntou em volta de mim no pátio do templo. Quando as autoridades de Judá souberam disso, saíram do palácio do rei e foram se assentar nos seus lugares, na entrada do portão novo do templo. Então os sacerdotes e os profetas disseram às autoridades e ao povo: este homem merece ser condenado à morte, pois falou contra a nossa cidade. Vocês mesmos o ouviram. Aí eu disse: foi o Senhor Deus quem me mandou falar tudo o que vocês me ouviram dizer contra esse templo e contra esta cidade. Vocês precisam mudar a sua maneira de viver e de agir, e precisam obedecer às palavras do Senhor. Se vocês fizerem isso, então Ele mudará de ideia e não mandará a desgraça que prometeu mandar. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem direito e justo, mas fiquem certos de uma coisa: se me matarem, vocês e o povo dessa cidade serão culpados da morte de um homem inocente, pois foi Deus quem me mandou dizer todas essas coisas a vocês. Até aqui a leitura do texto do Antigo Testamento. Tivemos o estudo bíblico na última quarta-feira à noite sobre esse texto, e o estudo está gravado, né? Pode ir lá na página da Igreja Luterana de Leme, no Facebook, e apreciar então o estudo bíblico e aprender com essas palavras também. A próxima leitura da Epístola de Filipenses, capítulo 3, versículo 17, até no capítulo 4, primeiro versículo. Palavra do Senhor, que deixou para nós registrado, né? Através do seu servo apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17, até no capítulo 4, o primeiro versículo. Meus irmãos,
continuem a ser meus imitadores, e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isto muitas vezes, e agora repito, chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornaram inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Muito bem, assim termina a leitura da epístola. E nós cantamos o próximo hino, número 289. Convido os irmãos a se porem em pé em respeito às palavras do Santo Evangelho que encontramos em Lucas capítulo 13, versículos 31 a 35. Glórias a ti, Senhor. O Evangelho conforme Lucas capítulo 13, versículos 31 e seguintes. O amor de Jesus por Jerusalém. Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Jesus respondeu: vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. E Jesus continuou:
mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. Nós confessamos a nossa fé cristã nos valendo das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós vamos cantar o próximo hino, número 352. Durante o cantar do hino, as crianças podem fazer a sua oferta e se dirigir à escola bíblica.
Que a graça e a paz de Deus sejam multiplicadas nos corações dos irmãos, sempre em contato com a palavra de Deus, com a vontade do Senhor, que é uma vontade salvadora. A mensagem de hoje tem por base o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 31 a 35. E eu leio o versículo 34 nesse momento. Jesus Cristo, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Que Deus abençoe o nosso meditar. Podem sentar-se. O título do texto de hoje, do texto bíblico aqui da perícope, na nossa Bíblia é O Amor de Jesus por Jerusalém. O título é apropriado, né? Fala desse sentimento que habita o coração de Jesus e o sentimento que ele nutre pela cidade de Jerusalém, e hoje podemos aplicar também esse mesmo amor em nosso favor, né? Em favor da nossa cidade, em favor de cada um de nós. Vemos a natureza de Deus revelada aqui. As leituras do domingo, de Filipenses, a do Salmo, né? Elas falam também para nós de pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. Especialmente a leitura da epístola fala disso, né? O salmista apresenta para nós, né, a situação dele, em que ele lamenta que ele é perseguido. E a leitura do Antigo Testamento nos apresenta Jeremias, onde o texto descreve um momento crítico da vida dele, mas que acontecia até com certa frequência, não era apenas um momento crítico, mas todo o ministério dele apresentava esses sinais de profunda tristeza e fragilidade, porque ele se sentia perseguido. Ele era perseguido pelo povo de Jerusalém. Coincidentemente, o povo de Jerusalém não queria saber de Jeremias e da palavra dele, porque a palavra de Jeremias foi uma palavra dura para o povo, uma palavra de destruição da cidade, foi uma palavra que não podia ser entendida pelo povo, se o povo não fosse tocado pelo Espírito para ouvir e crer no que Jeremias tinha para lhes dizer. Porque, imagina, você mora na cidade de Jerusalém, você vai no templo que Deus mandou construir nas medidas exatas, e você escuta alguém dizer que é profeta, e esse alguém vem e diz: o templo será destruído, a cidade de Jerusalém, a capital do país, do povo de Deus, vai ser destruída? Não, de forma alguma. Isso tem que ser loucura, isso tem que estar errado. E aí, perseguiram Jeremias, ameaçaram-no de morte, e não sabemos de que forma ele morreu, mas provavelmente foi executado também pelo exercício da atividade dele. Os anos se passaram, e nós temos aqui Jesus Cristo agora interagindo com as pessoas na terra de Israel. O nosso autor, o médico Lucas, ele não nos escreve aonde Jesus Cristo está nesse momento, se ele está em Jerusalém, ou se ele está próximo a Jerusalém, ou se está ainda distante de Jerusalém, quem sabe no início da última jornada dele em direção a Jerusalém. Mas nós sabemos, né, já a partir do capítulo 9, versículo 51 do livro de Lucas, que Jesus Cristo ele olha na direção de Jerusalém, como nós olharíamos numa certa direção e diríamos: a cidade de São Paulo, nossa capital, fica naquela direção. Me ajudem, São Paulo fica em que direção? Para lá? É isso? Muito bem. Seria como se nós olhássemos naquela direção e disséssemos: preciso ir para São Paulo, é importante que eu vá, tem uma missão a cumprir na cidade de São Paulo. Então lá no capítulo 9, versículo 51, Jesus Cristo já fala isso. Um pouco antes, e nós meditamos sobre esse texto aqui também, ou no estudo bíblico, quem sabe, quando Jesus Cristo ele é transfigurado, e ele conversa então com Moisés e Elias, e o texto bíblico diz para nós que eles conversavam sobre o êxodo de Jesus Cristo, a partida dele, que ele teria de cumprir na cidade de Jerusalém.
Então, no Evangelho de Lucas, nós temos um Jesus Cristo focado em Jerusalém. Ele tem um quezinho, ele tem algo que o une, que o liga àquela cidade. Nós sabemos hoje que o que liga Jesus com a cidade de Jerusalém é a morte e a ressurreição dele, lá em Jerusalém. Mas essas pessoas que acompanham Jesus Cristo não sabem disso. E aí Jesus Cristo ele está nessa jornada em direção a Jerusalém, e o evangelista Lucas, ele escreve para nós aqui no capítulo 31, que naquele momento específico, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram para ele: vai embora daqui, vai, porque Herodes quer matá-lo. Nós temos aqui no Evangelho de Lucas, os fariseus escritos de uma forma um pouquinho mais amena, mais suave. Quando Marcos escreve sobre os fariseus, ele descreve eles com aquele ar de carrasco, aqueles zelosos da lei, não da lei bíblica, mas das outras leis que eles estipularam e que eles gostariam que fosse praticada em Jerusalém e em toda a terra de Israel. E aqueles fariseus, aquele grupo que detestava Jesus Cristo e só ficava fazendo planos para matar Jesus. O evangelista Marcos os descreve mais dessa forma. Aqui em Lucas não. Em Lucas, os fariseus são até quase que sociáveis, tem como conversar com eles. E no capítulo 14 a gente vê que Jesus Cristo, já no primeiro versículo, num sábado Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição. Jesus tinha diálogo com eles, era possível. E esses fariseus, fora de Jerusalém, dizem para Jesus: vai embora daqui, Herodes quer matá-lo. Esse quer é forte, é enfático, não é assim ele teria o desejo de matá-lo, mas o alerta é forte, toma cuidado, Jesus. Lembra? Herodes matou teu primo, há 2 anos e pouco atrás. Teu primo se foi, João Batista perdeu a cabeça. E isso tudo aconteceu na região mais ao norte de Jerusalém, não era na Judéia, mas o Herodes que mandou matar Jesus Cristo, ele era o rei da Galileia, era o rei do norte, era dos filhos do grande rei Herodes, que mandou construir o templo. E esse Herodes filho, então, está ali, é aquele que adulterou, que casou com a cunhada dele, e a enteada pediu a cabeça do João Batista num prato. Esse Herodes, então, ele já deixou claro, as pessoas perceberam, ele quer matar o Jesus Cristo também. Ele não se contentou em matar o João Batista, ele não tem escrúpulos, para ele mandar matar alguém é coisa fácil, tanto é que ele matou o João Batista e a coisa ficou por aquilo mesmo, não foi punido por isso. E agora, a vida de Jesus corria perigo, alertar os fariseus. Mas Jesus Cristo, ele sabe que não é bem assim. Ele sabe que esse Herodes tem um papel menor na história de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo dá uma resposta rápida para ele e diz: olha, vão e digam para aquela raposa. E nós temos alguns animais aparecendo aqui no texto bíblico também, A raposa, que em algumas culturas, a raposa ela é símbolo de alguém muito esperto, alguém que domina, Em outras culturas, lá no Antigo Testamento, a gente vê em Neemias, em outros livros, em Lamentações e Jeremias, as raposas são descritas como os animais que habitam nos escombros da cidade de Jerusalém, quando ela foi destruída, e eles não têm líder, eles ficam vagando de um lado para o outro, e ali a raposa é símbolo de fragilidade, de alguém que está ali, sem orientação, sem condução. Em outras culturas, ser uma raposa indica ser uma prostituta ou um prostituto, tem a ver com isso. Mas aqui, no tempo de Jesus Cristo, a raposa era vista como um animal violento, um animal selvagem, um animal que fere, e que pode causar um grande estrago na vida dos seres humanos que estiverem ali à mercê de um grupo de raposas. Mas Jesus manda dizer, olha, vão e digam para aquela raposa lá, para o Herodes, que eu tenho o meu trabalho para fazer,
E usa uma linguagem especial, né? Uma figura de linguagem própria da época, né? Eu vou trabalhar durante 1 dia, 2 dias, no 3º dia eu trabalho, termino o meu trabalho, aí está tudo pronto, e eu vou seguir a minha vida. Não é o Herodes que vai interferir e vai definir o meu ministério, a minha vida. Ele quer me matar? Bom, Jeremias também foi ameaçado de morte lá no Antigo Testamento, né? Só que Jeremias era um dos profetas que anunciava o grande profeta Jesus Cristo. E Cristo aqui ele também se coloca na condição de profeta. Ele se apresenta para esses fariseus e para quem mais está ouvindo, e para nós hoje, como um profeta, alguém que tem uma mensagem importante. E aí, no meio do povo de Israel, o que acontecia? Aonde que os profetas mais atuaram? Alguns foram lá falar para o rei do norte, né? Outros profetas foram até lá no rei Ciro, ungiram o Ciro fora da terra de Israel, em outra pátria, outra nação. Aquele rei foi ungido por Eliseu, por Elias, né? Por um dos dois, para ser rei. Então profetas atuaram até fora dos limites da terra de Israel, mas a grande maioria deles atuou em Jerusalém. E quando o profeta ele falava a palavra de Deus, ele incomodava aquelas pessoas que tinham cargos de liderança e que queriam que o povo as respeitasse e deixasse Deus de lado. E aí o grupo profissional de profetas e sacerdotes que havia se desviado do caminho de Deus e já não profetizava, não anunciava a palavra de Deus, quando ouviam Jeremias falar, eles pensavam, temos que dar um cabo nesse homem. Como é que vamos fazer? E aí tinha um julgamento legal para isso, que acontecia em Jerusalém. E o grupo, conhecido como Sinédrio, composto, às vezes é dito por 70, às vezes é dito por 72 autoridades, anciãos, né, do meio do povo, autoridades reconhecidas, né, pela sua experiência religiosa. Essas pessoas compõem então o grupo dos juízes e do júri também, que julgavam. Esse grupo julgou e condenou Jesus Cristo. Esse grupo julgou e condenou outros, condenou também Estevão, o primeiro mártir. Temos isso descrito lá em Atos capítulo 7, né, versículos 51, 52 em diante. Então havia esse grupo religioso em Jerusalém, religioso na aparência, né? E esse grupo então condenava os profetas. E Jesus Cristo sabia que o destino dele era ser condenado e morto em Jerusalém. Então o que ele diz aqui? Não é o Herodes, não é ninguém que vai me segurar aqui, né? Aí no versículo 31, Jesus continua: eu preciso seguir o meu caminho, eu tenho uma missão a cumprir, e eu vou fazê-la. Nós vemos aqui que o mundo lá fora pode até querer nos atrapalhar e nos impedir de viver plenamente a vida cristã, mas nós não podemos nos deixar vencer e dominar pelo mundo. O mundo pode ter os seus propósitos lá fora, e infelizmente, pelo que o texto de Filipenses traz para nós, às vezes até dentro do próprio grupo da igreja, né, há também aqueles que, como é que diz aqui, Filipenses 3,18, já disse isso muitas vezes, e agora repito chorando, existem muitos que pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Então o apóstolo Paulo alertou para isso, né? Quem é inimigo da cruz de Cristo? Bom, acaba sendo inimigo de Cristo também. E esses sempre aparecem, volta e meia estão aí, aparecendo e perturbando a mensagem de Deus de ser anunciada. Mas Jesus Cristo, ele sabe que, mesmo que haja um Herodes, mesmo que haja fariseus, mesmo que haja gente que não queira que ele se dedique para a obra importante que ele tem para fazer, ele está indo para Jerusalém. E assim nós também podemos procurar controlar a nossa vida, buscando a sabedoria que vem do alto, buscando a capacitação que o Espírito Santo nos dá, e podemos sim viver em harmonia dentro do corpo de Cristo, o grupo de cristãos que teme a Deus e que confia em Cristo como seu Salvador. O grupo que é militante, que milita por anunciar, por testemunhar a obra de Jesus Cristo. O grupo que valoriza
a palavra do versículo 34, onde Jesus Cristo, né, ele traz um ensinamento profundo para nós, né? Ele traz para nós aí duas perspectivas opostas, que é importante a gente se perguntar, né? Aonde que eu me encaixo aqui? E Jesus, ele olha para Jerusalém e diz, né, Jerusalém, Jerusalém, é a cidade Jerusalém. Poderíamos trocá-la pelo nome da nossa cidade? Leme, Leme de Jesus Cristo. Talvez ele diria, congregação manancial, congregação manancial. Quantas vezes, né, manancial, manancial, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Aqui não podemos falar literalmente de matar, né? Mas talvez de rejeitar a palavra que Deus anuncia continuamente, né? Esse é o pecado aqui que o texto traz para nós, né? Deus vem e fala a nós, para Jerusalém, para Leme, para a congregação manancial, né? Eu sempre tive um propósito para vocês. Eu fiz de tudo por vocês. Se for usar as figuras de linguagem lá do Antigo Testamento, do Novo também, eu cuidei de vocês como se cuida de uma vinha. Eu plantei a vinha, eu cuidei dela. Mas vocês produziram frutos azedos, frutos amargos. Manancial, manancial, que mata os profetas, apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas. Mas vós não o quisestes. Vocês têm outros planos para fazer. Tem a palavra de Deus, que revela a vontade de Deus, para ser lida, absorvida, usufruída como lei e como evangelho, como a palavra que nos dá o puxão de orelha e diz, para de pecar, e que nos mostra o caminho correto da vida cristã, o caminho das boas obras. A palavra de Deus que nos mostra o grande amor de Jesus Cristo, o plano de Deus para a nossa salvação, que passa necessariamente pela cruz de Cristo, essa glória Ele quer para Ele é o pagador dos nossos pecados. E os nossos filhos são ensinados e vivem de acordo com os modismos do mundo. Eles sabem de tudo que passa em séries, sabe de cada modismo de pecado que contraria a palavra de Deus, e tem argumentação para tudo, mas não conhece a palavra de Deus. Por quê? Por causa deles? Ou por causa de nós, pais, que não orientamos os nossos filhos no caminho de Deus? Porque nós achamos que a palavra de Deus, que revela o amor de Deus, ela é complexa demais. Tem que ser um pastor para entender a palavra de Deus. Eu não tenho como ler e compreender. E aí, se eu não consigo ler e compreender, como é que eu vou ensinar para os meus filhos? Agora, inglês o meu filho precisa aprender. Computação o meu filho precisa saber. Ele precisa dominar a internet. Ele tem que ser bom no celular, na internet. E para isso até deixa ele participar dos joguinhos ali. Ele tem que ser hábil, ele tem que ser esperto, ele tem que ser melhor do que os outros. E nossos filhos acabam sendo muito espertos, mesmo na esperteza do mundo e na palavra de Deus. A dificuldade que nós temos para encontrar professores de escola bíblica que se dispõem a ensinar as nossas crianças no caminho de Deus, na palavra de Deus, para desfrutar do amor de Deus. Mas vocês não quiseram, diz Jesus Cristo. Então nós temos aqui a expressão da dura lei de Deus, o lamento de Jesus Cristo pelo afastamento das pessoas. E nós temos aqui também a natureza amorosa de Jesus Cristo, que a gente não pode deixar passar em branco, né? O amor de Cristo expresso aqui no cuidado que um animal tem pelos seus filhinhos, né? Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Que maneira magnífica de representar o amor, o cuidado de Deus em nosso lugar, né? Por nós.
Todos nós. Como é bonito a gente ler a palavra de Deus e imaginar, né? Um animal cuidando do seu filhote. Hoje, na igreja do Ribeirão do Meio, no culto que realizamos lá, nós tivemos ali uma mamãe com seu filhinho no colo, e pude falar dela nesse momento, né? Em vez de falar da galinha com o filhote, pude falar o nome da mãe com o filhinho, né, que estava no colo, amado pela mãe, cuidado, protegido pela mãe. Esse mesmo cuidado Deus tem por nós. Nós não temos presente entre nós aqui hoje no culto a Karina e o Rafael. Por quê? Porque a filha deles, a Helena, ou ela decidiu, ou Deus quem decidiu, né, que ela quer nascer hoje, né? Ela é para nascer hoje. Então não estão aqui porque estão no hospital, né, cuidando do parto, né? Pelo que eu sei, está tudo bem, né? A informação que eu recebi até agora, é maravilhoso a gente saber, né, que mais um bebê vem ao mundo, e mais um papai, mais uma mamãe vão poder expressar pela sua filha, né, todo o amor, todo o cuidado, toda a proteção. Experimenta deixar a Helena sozinha. Quanto tempo aguenta? 1 dia, 2 dias? Não sobrevive. Ela precisa do cuidado e do amor da Karina e do Rafael. Como é bom a gente saber que nós somos que nem a Helena, frágeis, incapazes, incompetentes de dominar a nossa própria vida. Não conseguimos nem enxergar, através desse mundo de trevas, quanta guerra, quanta maldade, quanto pecado há, e em nossa própria vida também. Não temos noção, assim como a Helena não tem noção do que é o mundo, nós não temos a capacidade de compreender o mundo como ele é. E podemos sentir as asas de Deus sobre nós, nos cuidando, nos protegendo, nos amparando. Que espetáculo de versículo bíblico para ser lido, apreciado, memorizado, desfrutado nesse período da quaresma e em toda a nossa vida. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que foram enviados. E aí a natureza de Deus. Quantas vezes quis eu, e vou continuar querendo para sempre, cuidar, proteger os teus filhinhos. Quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Esse é o nosso Deus, um Deus que cuida, um Deus que protege. Que Deus continue protegendo e cuidando a todos. Amém. Congregação, se põe em pé. E a paz de Deus, que vai além da compreensão humana, guarde corações e mentes firmados em Cristo Jesus até o dia do seu retorno. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós fazemos a nossa oferta. Enquanto ofertamos, cantamos o hino número 387. Só damos o que é teu.
faço um comunicado de falecimento, né, de 2 pessoas, falecimento que ocorreu então durante a semana agora. Foi no dia 10, na última quinta-feira, pela manhã, a dona Cecília Fischer. É uma senhora pela qual nós oramos aqui, repetidas vezes, pedindo a força, a proteção dos anjos para ela, né? E ela era sogra do José Roberto Bimbati, né? É uma senhora já em idade não tão avançada assim, mas sofreu com a enfermidade do câncer durante muito tempo e foi ficando assim bastante fragilizada nos últimos tempos, né? Sofreu realmente bastante, né? Então no último dia 10 ela veio a óbito, né? E para tristeza, comoção de toda a família, e do Beto aqui entre nós também. Temos mais um falecimento que aconteceu, da Sueli Aparecida dos Santos. A Sueli é uma cidadã de Limeira, né, nascida em Limeira, e veio morar aqui em Leme recentemente. E ela já era viúva, né? Ela era viúva, só teve uma filha, essa filha casou, deu um neto para ela, né, para a Sueli, e a filha enviuvou também, né? Então, quem veio morar aqui em Leme? Essa senhora de 64 anos de idade, a Sueli, né, a filha Vivian e o neto Mateus, de 10 anos de idade. E lá em Pires, Limeira, eles entraram na nossa igreja. Mas vieram aqui para Leme, e devido à pandemia, né, por outros motivos, não haviam nos procurado ainda, né, para fins de congregar com a gente. Mas a Sueli, ela teve um problema cardíaco, teve um infarto, na última terça-feira. E sexta-feira pela manhã ela veio a óbito, né? Então ontem pela manhã eu oficiei esse sepultamento, né? Muito bem, feitos esses comunicados, né? Entregamos as famílias enlutadas aos cuidados de Deus e pedimos que Deus tome conta deles, né? E também que o amor de Deus chegue até eles através do corpo de Cristo, através da Jerusalém terrena, ou a Leme terrena, ou a congregação manancial terrena, né? Que nós possamos continuar sendo mensageiros do amor de Deus para as pessoas fragilizadas. Então, de maneira especial, o Beto, a esposa Adriana, né? A sua filha, né, a Tamires, os cunhados, né? O cunhado, a cunhada, que sejam confortados, né? Bem como a Vivian, né? O Mateus e toda a família aqui da Sueli Aparecida. Nós oramos ao Senhor, entregando a vida da igreja aos cuidados dele. A congregação se põe em pé. Amado Pai do céu, veja quantos ainda andam como inimigos da cruz de Cristo e perecem por isso. Torna conhecidas, ó Deus, as tuas misericórdias, para que as pessoas se arrependam e se tornem cidadãos do teu reino. Protege o teu povo, a nós, de más intenções e permita que nós sigamos o exemplo dos apóstolos que voluntariamente sofreram mal para tornar o nome e a obra de Jesus conhecidos. Lembra, Senhor, das famílias desta congregação. Provê ajuda e companheirismo aos solitários. Fomenta o amor entre os cônjuges, entre pais e filhos, para que os nossos lares não sejam lugares para encher as barrigas, nem para nos gloriarmos de ações vergonhosas, nem para nos fixarmos nossas mentes nas coisas terrenas, esses pecados condenados na leitura da epístola de hoje, mas que nossos lares sejam um local de refúgio e uma mostra do lar celestial. Senhor, lembra da nossa nação e daqueles que tu revestiste de autoridade. Dá a eles sabedoria e integridade, e concede que nem eles, nem os cidadãos do nosso país impeçam a tua igreja e nem desprezem o teu chamado ao arrependimento. Entregamos de maneira especial ao teu cuidado os líderes da Ucrânia, da Rússia e de todos os países do mundo, mas esses em especial, esses países que estão em guerra, em invasão, que tu capacites os líderes a tomarem as melhores decisões para que essa guerra cesse imediatamente, e que o povo
deixe de sofrer os efeitos da guerra, porque sempre os mais fragilizados são os que mais sofrem. Lembra-te, ó Deus, dos doentes, dos aflitos, especialmente da Lívia Pultz, que está em tratamento, a Lisa Persik Jürgensen, que fez transplante de osso do fêmur no dia de ontem. Também pedimos em favor da Marcela Lima, em favor da Eleonora Cunha, que vai fazer cirurgia de hérnia amanhã, lá na cidade de Curitiba, no Paraná. Livra a todos, ó Deus, por amor a Cristo, pois Jesus Cristo realizou tantas curas no caminho dele até a cruz. E fortalece e dá recuperação para todos. Lembramos também da Márcia Aberman, que passou por cirurgia na última sexta-feira e correu tudo bem, ela já está em casa se recuperando dessa cirurgia. Obrigado a Deus por teres orientado a mão dos médicos. Entregamos também a Karina, o Rafael e a Helena em tuas mãos. Pedimos a Deus para que tudo corra bem no processo do nascimento da pequena Helena e que ela seja uma bênção na vida dos pais, na vida de toda a família, na vida de toda a família da fé também. Pai de amor, conforta todos os enlutados, especialmente os que sofrem pela morte da Sueli Aparecida dos Santos e da Cecília Fischer. Lembramos que várias famílias aqui entre nós, aqui na tua casa, ó Deus, perderam entes queridos recentemente e ainda sentem de maneira intensa a dor do luto. Acompanha, sara todas as feridas, ó Deus, que todos possam retomar suas vidas com fé, na certeza do reencontro abençoado, na ressurreição e na vida eterna. Senhor, nós te louvamos junto dos aniversariantes que celebram mais um ano de vida. Lembramos da Cecília Albrecht, no dia 12, completou 9 anos de vida. Que maravilha, obrigado a Deus pelo cuidado dispensado a ela, e também pelo teu cuidado para com o Felipe Sampaio, ele que no dia de hoje completa 10 anos de vida. Temos esses dois pré-adolescentes, ó Deus, celebrando mais um ano de vida. Que alegria, que contentamento, que júbilo. Obrigado, ó Deus, pelas bênçãos derramadas sobre eles. Louvamos a Ti. Senhor, agradecemos por aqueles que fizeram suas ofertas a Ti, por aqueles que fazem boas obras nessa congregação e em outros lugares do mundo. Agradecemos por aqueles que servem, aqueles que cantam, por todo o povo aqui presente que espera do Senhor grande e abundante misericórdia. Pedimos pelas paróquias que estão em processo de chamado, Uberlândia em Minas Gerais, Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Preserva todos os seus membros firmes na fé e capacita os pastores que estão respondendo aos chamados recebidos, que o façam no melhor interesse do teu reino. Todas essas e outras petições e agradecimentos nós fazemos, ó Senhor, fixando nossos olhos em Jesus, que suportou a cruz e está assentado à direita do teu trono, reinando contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós vamos compartilhar nossos avisos nesse momento para que os participantes do culto online também fiquem sabendo dos mesmos. Temos alguns comunicados que devem aparecer na tela de quem participa do culto online, também aqui, que dispensa a leitura, né? Chama atenção aí para o estudo bíblico, continua sendo transmitido nas quartas-feiras às 20 horas, e comunico que nas quintas-feiras nós estamos com dificuldades para fazer a transmissão online da live musical. Então, na próxima quinta-feira não haverá, né? Não haverá essa atividade, essa programação. E até analisamos a possibilidade de retomar a atividade do coral, né? Nas quintas-feiras, mas nessa quinta-feira me parece que a diretoria quer aproveitar essa ocasião e fazer uma reunião.
Muito bem, e os próximos cultos, então? Vamos ter no próximo domingo, dia 20, às 10 horas da manhã, culto aqui em Leme, aqui na igreja, culto presencial, também será transmitido. E em Ribeirão do Meio, culto no domingo, dia 27, às 8 horas da manhã. Aí quem sabe naquele culto, né, daqui a 2 semanas, naquele final de semana a gente faça o nosso culto no sábado à noite, dia 26, né? Mas o próximo culto, aqui em Leme, é domingo que vem, às 10 horas da manhã. São esses os nossos comunicados. Temos o nome de quem participa do culto online. A Grace Putz, né, já participou do culto hoje de manhã, lá no Ribeirão do Meio. Está apreciando aí para ver se eu mudei a mensagem, né? Se eu mudei alguma coisa na mensagem. Muito bem, a Grace. O Enéas Fick, né, não está aqui em Leme, então ele e a família participando aí do culto online. Está em Taubaté. Né? A Rosemarie Pesque Pavlovski, de Balsas, Maranhão. O marido, Flávio Pavlovski, também de lá. A Márcia Ribeiro, de Aragarças, Goiás. Samuel Haverman, de Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul. O Ricardo Hernandes Guequin. A Kátia Facchini, nossa congregada. Também nossos congregados, Osmar Augusto Fick, esposa Clarice Fick. Temos a presença do Samuel Haberman, daqui de Leme. A Thelma Miriam Esgraves, de Nova Odessa, aqui do estado de São Paulo. A Nelde Rep Miller, de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Vivaldo Oreste Dumke, de Roncador, Paraná. A nossa congregada Maria Tessari Abraman. O Luciano Lagassi, de São Gabriel da Palha, Espírito Santo. A Soli Erdman Silveira, que é de Ponta Grossa, Paraná. E aquele que já foi meu congregado em outros tempos, Bruno Mertens. Né? Muito bem, um abraço para você, Bruno, para Salete também, para todos os seus filhos. Muito bom saber da tua presença aí entre nós. O Bruno, ele já se mudou algumas vezes, não sei agora se ele está morando no norte do Mato Grosso ou no sul do Pará. Né? Mas sempre foi um servo dedicado aí na causa do Senhor também. Muito bem, eu me despeço dos participantes do culto online, desejando a vocês a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.